Vamos ler agora o livro de Levítico. Vamos começar o capítulo 1. Ora, chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da revelação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito. À porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, e a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de gado miúdo, seja de ovelhas, seja de cabras, oferecerá ele um macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue em redor sobre o altar. Então o partirá nos seus pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto tirado de aves, então de rolas ou de pombinhos oferecerá a sua oferta. E o sacerdote a trará ao altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo, com as suas penas, tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 2. Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será de flor de farinha. Deitará nela azeite, e sobre ela porá incenso, e atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais lhe tomará um punhado da flor de farinha e do azeite, com todo o incenso, e o queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizeres oferta de cereais, assada ao forno, será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de cereais assada na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de cereais. E se a tua oferta for oferta de cereais cozida na frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita destas coisas, e será apresentada ao sacerdote,
o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela, e o queimará sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E o que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor será preparada com fermento, porque não queimareis fermento algum, nem mel algum como oferta queimada ao Senhor. Como oferta de primícias, oferecê-lo-eis ao Senhor, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as tuas ofertas de cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a elas o sal do pacto do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se fizeres ao Senhor oferta de cereais de primícias, oferecerás como oferta de cereais das tuas primícias espigas tostadas ao fogo, isto é, o grão trilhado de espigas verdes. Sobre ela deitarás azeite, e lhe porás por cima incenso. É a oferta de cereais. O sacerdote queimará o memorial dela, isto é, parte do grão trilhado e parte do azeite com todo o incenso. É a oferta queimada ao Senhor. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de um gado vacum, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará à porta da tenda da revelação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor. A gordura da oferta, a cauda gorda inteira, tirá-la junto ao espinhaço. E a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. É alimento da oferta queimada ao Senhor. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, espargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário.
Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor sobre as pontas do altar do incenso aromático que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados, quando o pecado que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e imolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da revelação, e o sacerdote molhará o dedo no sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante o Senhor na tenda da revelação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará a este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar em que se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Depois queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele a expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Ou, se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, sem defeito, a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. Depois, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado,
e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 5. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. Se alguém, sem se aperceber, tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando souber, será culpado. Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando souber, culpado será numa destas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, e trará como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Mas, se as suas posses não bastarem para o gado miúdo, então trará ao Senhor, como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado, 2 rolas, ou 2 pombinhos, um com oferta pelo pecado, e outro como holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que restar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, é a oferta pelo pecado. E do outro fará o holocausto conforme a ordenança. Assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, porém, as suas posses não bastarem para as 2 rolas ou os 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Como oferta pelo pecado, não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E a trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como memorial da oferta, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como oferta de cereais. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor como sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que o não o soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa,
trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem o saber, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 6. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, e se houver dolosamente para com seu próximo no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido a seu próximo, se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente em jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar, se, pois, houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou qualquer coisa sobre que jurou falso, por inteiro o restituirá, e ainda isso acrescentará a quinta parte. A quem pertence lhe dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa, trará o Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. Para oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. E ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, nas quais se tenha tornado culpado. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei das ofertas de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. O sacerdote tomará dela um punhado, isto é, da flor de farinha, da oferta de cereais e do azeite da mesma, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de cereais, e os queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, como memorial da oferta. E Arão e seus filhos comerão o restante dela. Comê-lo-ão sem fermento, em lugar santo, no átrio da tenda da revelação, o comerão. Levedado não se cozerá. Como a sua porção das minhas ofertas queimadas lhe tenho dado, coisa santíssima é, como oferta pelo pecado e como oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela, como a sua porção das ofertas queimadas do Senhor. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, tudo o que as tocar será santo. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido: a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta de cereais, perpetuamente, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa amassadeira se fará com azeite, bem embebida a trarás. Em pedaços cozidos oferecerás a oferta de cereais por cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os seus filhos
for ungido em seu lugar, a oferecerá por estatuto perpétuo, será ela toda queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. Comê-la-á em lugar santo, no átrio da tenda da revelação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. E quando o sangue dela for espargido sobre qualquer roupa, lavarás em lugar santo a roupa sobre a qual ele tiver sido espargido. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado, e se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, coisa santíssima é. Contudo, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual uma parte do sangue é trazida dentro da tenda da revelação, para fazer expiação no lugar santo. No fogo será queimada. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 7. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. No lugar em que imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa, e o sangue dela se espargirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda gorda e a gordura que cobre a fressura, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, juntamente com os rins, os tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela, num lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como é a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Há uma só lei para elas, a saber, pertencerá ao sacerdote que com ela houver feito expiação. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do animal que tiver oferecido. Igualmente toda a oferta de cereais que se assar ao forno, como tudo o que se preparar na frigideira e na assadeira, pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Também toda oferta de cereais, seja ela amassada com azeite, ou seja seca, pertencerá a todos os filhos de Arão, tanto a um como a outro. Esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que se oferecerá ao Senhor. Se alguém o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos untados com azeite, e bolos amassados com azeite de flor de farinha bem embebidos. Com os bolos oferecerá pão levedado com a sua oferta, com o sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graças. E dele oferecerá um de cada oferta, por oferta alçada ao Senhor, o qual pertencerá ao sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Ora, a carne do sacrifício de ofertas pacíficas por ação de graças se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até pela manhã. Se, porém, o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que for oferecido se comerá, e no dia seguinte se comerá o que dele ficar. Mas o que ainda ficar da carne do sacrifício até o 3º dia será queimado no fogo. Se alguma parte da carne do sacrifício da sua oferta pacífica se comer ao 3º dia, aquele sacrifício não será aceito, nem será imputado àquele que o tiver oferecido.
coisa abominável será, e quem dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada no fogo, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Todavia, se alguma pessoa, estando imunda, comer a carne do sacrifício da oferta pacífica que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. E se alguma pessoa, tendo tocado alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, comer da carne do sacrifício da oferta pacífica que pertence ao Senhor, essa pessoa será extirpada do seu povo. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. Todavia, pode-se usar a gordura do animal que morre por si mesmo, e a gordura do que é dilacerado por feras, para qualquer outro fim, mas de maneira alguma comereis dela. Pois quem quer que comer da gordura do animal, do qual se oferecer oferta queimada ao Senhor, sim, a pessoa que dela comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de gado, em qualquer das vossas habitações. Toda pessoa que comer algum sangue será extirpada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, trará ao Senhor a respectiva oblação da sua oferta pacífica. Com as próprias mãos trará as ofertas queimadas do Senhor. O peito com a gordura trará, para movê-lo por oferta de movimento perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. E dos sacrifícios das vossas ofertas pacíficas, dareis a coxa direita ao sacerdote por oferta alçada. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue da oferta pacífica e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa alçada tenho tomado dos filhos de Israel, dos sacrifícios das suas ofertas pacíficas, e os tenho dado a Arão, o sacerdote, e a seus filhos como sua porção para sempre da parte dos filhos de Israel. Esta é a porção sagrada de Arão e a porção sagrada de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor, a qual o Senhor, no dia em que os ungiu, ordenou que se lhes desse da parte dos filhos de Israel. É a sua porção para sempre pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas pacíficas, a qual o Senhor entregou a Moisés no monte Sinai, no dia em que este estava ordenando aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai.